Fala pessoas, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu vejo muitas pessoas comentando assim, mas tem uma opinião um pouco divergente da grande maioria das pessoas que eu ouço, tá? Que é o conceito de falhar a sprint. Então, muitas vezes a gente está lá no nosso time Scrum, rodando, aí chega ao final da sprint ali, às vezes até na sprint review ali, né, o time chega ali, os stakeholders presentes na sala, e o time fala, então, o time fala, né, nós falhamos essa sprint e e continua as coisas assim. Então, ou o time fala assim, ó, a sprint 1 nós fomos bem sucedidos, a sprint 2 nós falhamos, a sprint 3, 4 foi tudo bem, a sprint 5 nós falhamos. Então, esse conceito de falhar a sprint, né, quando o time fala falhamos a sprint, o que significa isso, de onde vem esse conceito, para ver se a gente consegue também dar um pouco mais de embasamento para vocês aqui, porque isso é importante no decorrer da execução ali do teu produto, ali do teu projeto utilizando o Scrum. Em primeiro lugar, pessoas, falhar a sprint, então, não é um conceito que é formal, que ele está colocado em alguma literatura, alguém já, né, estipulou o que significa falhar a sprint. Então é algo que fica na interpretação de cada pessoa. Cada pessoa vai ter ali a sua interpretação de falhar a sprint. Eu fiz uma enquetezinha ali dentro do Instagram, né? Então para quem não segue, agile.school, me segue lá no Instagram. E eu fiz uma enquete ali perguntando para as pessoas o que elas consideravam que era falhar a sprint. Algumas respostas vieram, né? Respostas bem padrão, assim, que eu já esperava, e era aquilo que eu já ouvia de outras pessoas. Falhar a sprint para os respondentes ali era não terminar todos os itens do sprint backlog. Então o time prioriza itens ali no planejamento da sprint, na sprint planning, e daí, sei lá, são 15, 20 atividades, e daí não terminar com essas 20 atividades significaria falhar a sprint. A outra questão é não conseguir atingir o objetivo da sprint. Então o time estabelece um objetivo da sprint dentro da sprint planning e não cumprir com esse objetivo da sprint significaria falhar a sprint. Uma terceira categoria de resposta também foi o time terminar a sprint, né, terminar o incremento ali, porém não respeitando a definição de pronto. Então isso também significaria falhar a sprint para as pessoas ali. Agora eu vou dar a minha opinião sobre falhar a sprint, o que significa isso. Então, em primeiro lugar, a gente deve ter cuidado com a própria palavra falhar, né, porque ela é um pouco interpretativa também, né? O que significa falhar? Falhar é algo que merece uma punição, falhar é algo assim que, poxa, eu errei e isso me custou. Então, esse conceito de falhar, ele é complicado, né? Tomando o primeiro exemplo, né? Falhar a sprint quando a gente não termina todos os itens do sprint backlog. É como se eu falasse para o meu filho que tira 9 na prova que, pô, você falhou. Você acha que isso é uma boa forma de você avaliar a sprint? Avaliar o time Scrum ao final da sprint? Ó, nós não cumprimos todos os itens do sprint backlog, então nós falhamos. É como se o time Scrum tivesse tirado 9 na prova. Então isso é falhar a sprint? A gente sabe que o Scrum, ele geralmente está dentro de um contexto de problemas complexos. A gente não consegue ter certeza quanto ao o que a gente vai fazer e ao como a gente vai fazer. Então, nesse ambiente complexo, a falha, né, ou essas falhas de planejamento, elas fazem parte do processo, pessoas. A gente não pode assumir que ao não terminar o sprint backlog, eu estou falhando, isso é um insucesso para mim. Ok? Então isso é na minha interpretação, tá? Existe muita interpretação aqui, na minha interpretação isso não é a melhor maneira de você categorizar a sprint. Por não ter terminado os itens do sprint backlog, você se considera isso como uma falha, como um insucesso. Em segundo lugar, a questão do objetivo da sprint não ser alcançado, considerar isso uma falha também cai no mesmo sentido, pode ser categorizado, né, no mesmo sentido ali de, pô, a gente está num ambiente complexo, isso pode ocorrer, a gente pode fazer o nosso melhor e mesmo assim não conseguir, mas acho uma coisa um pouco mais cabível, acho que é uma coisa um pouco mais, nós não atingimos o objetivo dessa sprint, pô, vamos tentar fazer melhor então. Porém, você não atingir o objetivo da sprint, aconteceu coisas ali no meio do caminho, e esses acontecimentos, eles devem servir para o seu time de alavanca, eles devem servir para o seu time para que o que aconteça, né? Um ambiente empírico, você tem a inspeção e a adaptação. Então, seu time ele vai se inspecionar depois, na retrospectiva, e vai adaptar a sua forma de trabalho para que ele
melhore a sua capacidade de entrega para que ele consiga atingir com esses objetivos da sprint e das próximas sprints. Então, havendo o fator aprendizado dentro de uma sprint, mesmo que você não atinja o objetivo da sprint, o conceito de falha ali, eu não entendo que ele é pertinente. Por quê? Porque eu posso não ter atingido o objetivo da sprint, mas se eu tive um aprendizado e isso me fez melhorar, isso alavancou o meu resultado para as próximas sprints, isso foi super positivo. Isso não é uma falha, isso não é um insucesso. Isso foi positivo para mim. É uma outra forma de interpretar também. E por último, a questão da definição de pronto é simplesmente uma questão de o time não finalizou o seu trabalho. Então a gente cai também naquele primeiro exemplo com relação ao sprint backlog. É muito semelhante. O time não finalizou o seu trabalho, então considerar isso uma falha, não respeitar a definição de pronto ao final da sprint pode ser considerado uma falha do time não ter se atentado a isso. Então, sabe aquela correria? O time faz assim, não, naquela correria para a gente acabar o sprint backlog, bora descartar a definição de pronto. Então, o time que não se compromete com a definição de pronto nesse sentido é não se comprometer com a própria qualidade do produto, porque é para isso que serve a definição de pronto. Então, o time não se comprometer com a qualidade, isso é considerado uma falha. Então, fica na interpretação também de cada um, de cada pessoa. Ok, gente? Então, assim, ao final de todas as coisas, assim, a gente não pode simplesmente ter uma visão projetizada do Scrum. Olhar para a sprint e falar assim, não, a sprint ela só vai ser um sucesso se eu conseguir atingir o escopo, prazo e custo, ali, sabe aquela definição de projeto ali. No final das contas, aquilo que vai fazer a gente bem sucedido é a satisfação do nosso cliente, do nosso usuário. Isso é que deveria ser levado em conta quando a gente fala sobre falha ou não utilizando o Scrum. Ok? Tudo bem que a gente está muito limitado ao contexto, né, de falhar a sprint, é esse o tema desse vídeo, né? Mas em última instância, falhar a sprint significaria o quê? Da forma real mesmo do Scrum. Se aquilo que eu fiz naquela sprint eu entreguei para o meu usuário, e o meu usuário simplesmente descartou e achou que aquilo é um lixo, aquilo é uma porcaria, aquilo não serve para nada para ele. Isso sim é falhar a sprint. Ou talvez não, se você tem esse aprendizado e você alavanca isso para próximos resultados, seria mais um momento, um degrau dentro do processo, né, de inspeção e adaptação e da utilização do empirismo. Por isso que eu acho que é muito descabido, eu acho que esse conceito falhar a sprint ele é bem... eu não utilizo, nunca gostei de utilizar, assim, ele pode trazer falsas conclusões às pessoas. Imagina um stakeholder que está de fora ouvindo que o time falhou a sprint. Okay? Ele não vai conseguir ter o contexto necessário muitas vezes para tirar as reais conclusões. O próprio time, né? O time dá aquele gás, assim, aí você chega no final e fala assim, você tirou nota 9, então você falhou o sprint, né? Complicado, né, pessoas? Então, para mim, a gente deve simplesmente falar assim, atingimos ou não atingimos o objetivo da sprint, finalizamos ou não finalizamos o sprint backlog, isso pode ser até irrelevante em alguns momentos. Não cumprimos a definição de pronto, como é que a gente vai melhorar esse negócio, o que a gente tem que fazer aqui. Então, dar esse próximo passo de aprendizado. Ok? Eu não utilizaria esse conceito de falhar a sprint, porque isso parece que tudo aquilo que a gente fez naquela sprint de alguma maneira não serviu, né? Foi uma falha, foi um insucesso. Ok? Raramente isso acontece. Beleza, gente? Então essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e até mais.